É assim que funciona. Como você colocou, esse discurso do identitarismo cria uma espécie de hierarquia de injustiças. Né? Não tem mais um discurso universal, tipo proletários do mundo univos, por exemplo, a clássica, exortação clássica. Parece uma hierarquia de injustiças. Quer dizer, uma guerra, não é mais luta de classe, é luta por identidade, só que regida por um tipo de hierarquia. Quem é mais injustiçado, quem é menos injustiçado. Nós tivemos um capítulo agora público dessa questão que você está mencionando. Na denúncia de Aniele Franco contra Silvio Almeida, ficou claro que Silvio Almeida já foi defenestrado por Lula e Lula negou a Silvio Almeida aquelas prerrogativas que ele exigia diante do juiz Sérgio Moro, porque o Silvio é preto, mas ele não é mulher. E eu vi domingo passado, é a hierarquização, né? É a hierarquização que você menciona. Eu vi domingo passado uma entrevista da Aniele Franco para o Fantástico, que é a Globo e a CNN e os bancos, as corporações, a Embaixada de Washington fomenta esse identitarismo, que era uma entrevista em que ela não dizia nada. É uma entrevista que durou, sei lá, 6, 7 minutos, talvez um pouquinho mais, 10 minutos, em que ela não trouxe, do ponto de vista jornalístico, nenhuma novidade. Nada. Era só a preparação para a condenação de Silvio Almeida, que, desavisado, amador e oportunista, adotou esse discurso do identitarismo e foi tragado por ele, mais ou menos assim como Mefisto diante do nazismo, lembra? Ele é devorado pelo monstro que ele defendeu. E essa hierarquia racismo estrutural, né? Vem com aquela conversa que é insustentável. De qualquer forma, essa ofensiva da direita ela é muito clara e ela vende, digamos assim, uma utopia reacionária, no sentido que ela tenta. Ela faz uma dupla operação, Silvio, que esse povo não entendeu. A primeira é que quando os liberais do PT, do PDT, do PSOL, do PCdoB, de toda essa gente, entrou no sistema sob o argumento falacioso de defender o fascismo e de aprofundar a democracia para como um valor universal, eles entregaram a crítica que todo o pensamento crítico latino-americano desenvolveu durante 3 décadas sobre os males intrínsecos da dependência e do subdesenvolvimento para a direita. Ou seja, desde que Lula assumiu em 2002, todos os que apoiaram aquela experiência, eu apoiei até janeiro de 2005, aí eu saí do PT e já passei a oposição aberta a Lula e a seu governo, quando ele estava com 80% de adesão, de aprovação. Eu estava na oposição aberta a essa gente. Por quê? Porque ele estava fundando o país na dependência e no subdesenvolvimento. Quando eles abandonaram a luta contra a dependência e o subdesenvolvimento, ou seja, quando eles abandonaram a busca do caminho da Revolução Brasileira, eles deixaram para a direita e a ultradireita apontar que o sistema de saúde não era bom, que o sistema educacional é horroroso, que o transporte é uma vergonha, que não tem o controle da Amazônia. E aí eles começaram, a direita começou a indicar tudo aquilo que é constitutivo das estruturas do subdesenvolvimento da dependência. E começaram a ser, nesse sentido, críticos do sistema, no sentido mais radical e profundo da expressão. E, do outro lado, nós vimos cada vez de forma mais patéticas, mais grotescas e mais ideológicas desse liberalismo de Lula, de Dilma e agora da chapa Petucano, em tentar resolver os graves problemas de um país tipicamente subdesenvolvido e dependente nos marcos da ordem burguesa e nos marcos de um regime político que está apodrecido de maneira vexaminosa, desde as privatizações com dinheiro público, que se criticava no passado e se pratica de maneira desinibida agora, até as emendas PIX e até a convivência em harmonia com a autonomia do Banco Central e o silêncio completo, a entrega completa da Petrobras para acionistas, enquanto os trabalhadores e a classe média pagam um preço de gasolina exorbitante, absurdo. E eu pago, como você paga, uma tarifa de energia elétrica que permite
a Eletrobras faturar bilhões a custas do povo. A direita critica todas essas coisas. E esses liberais vão perder todas para a direita. Todas e cada uma. Não tem a menor possibilidade de vencer. Nenhuma. E a crise está se aprofundando aqui no Brasil. Essa passagem, finalmente, Wilson, daquele capitalismo dependente, de base industrial, cujo epicentro era aí o ABCD, e agora para essa fase rentística que veio para ficar, as possibilidades de atender minimamente, vamos lá, um SUS, tirar ele desse subfinanciamento crônico, o governo do Lula está eliminando o mínimo constitucional de saúde e educação. O que o governo Lula não está fazendo que está no receituário neoliberal? Alguns estão ainda denunciando isso numa tentativa de ser o espírito crítico do lulismo. O lulismo não admite espírito crítico. Então, o país vai ter que acordar, e esse radicalismo de esquerda vai se apresentar como uma necessidade para as amplas maiorias. Não, você está colocando é uma coisa interessante, né? Porque você vê, de certa forma, né? Só pegando aqui o Boulos como exemplo, ele mitigou essa ideia de identitarismo, mitigou o quanto pôde, né? Para dar uma espécie de uma racionalidade propositiva. Quer dizer, como se fosse possível haver uma racionalidade dentro da máquina do Estado que está submetida a teto fiscal. Wilson, me permita algo. Isso foi muito claro, muito oportuno que você toque nisso. Porque quando ele colocou num comício o hino nacional com linguagem neutra, aquilo foi um fiasco. Mas por quê? Porque isso é uma sem-vergonhice. Isso é um absurdo. Percebe? Você está com toda a razão. E ele foi mitigando. Pois é, foi mitigando e ele começa a vir com essa discussão agora, que a própria mídia quer, a gente já discutiu aqui na live, transformar os debates em, parece, eleição para síndico. Então, propostas, assim como eleição para presidente, para eleição de CEO. Não é um cargo político, né? Como se cada medida não tivesse uma ideologia, uma proposta ideológica, uma visão de mundo por trás. Isso. Agora, ele quer... somos propositivos, vamos propor a racionalidade. Só que essa racionalidade é impossível pelos próprios pressupostos liberais de arcabouço fiscal, teto de gastos. Aí cria esse ciclo vicioso. A extrema-direita vai denunciar aquilo que a esquerda já deveria denunciar. Olha, o teto de gastos torna inviável, irracional o Estado, num capitalismo periférico como esse que a gente vive. Isso que você menciona, né, é muito estrategicamente importante, porque os chamados debates, eles primeiro têm um curto espaço de tempo, cada vez um espaço de tempo menor do tempo de televisão. Segundo, os formatos são absolutamente incompatíveis para a atração de alguém dizer alguma coisa. As entrevistas estão todas elas orientadas por um ideário ultraliberal, a tal ponto que, nessa semana, o próprio Boulos, liberal que é, reproduz todas as eleições, ele quer lá na CNN que aquela CNN não faça perguntas dirigidas a fortalecer o Nunes. Ora, os monopólios dos meios de comunicação, eles estão todos orientados por isso. E o governo Lula não só não regulamenta a mídia, como não faz uma política alternativa. Por quê? Porque o Lula está casado com os monopólios. O Lula não está preocupado com o país. Então, fica evidente que o debate sobre políticas públicas, e você pegou bem, eu estou de acordo com isso, todo debate sobre política pública nunca consegue estabelecer a racionalidade subjacente. Então, fica um debate sobre quem é mais esperto na sacada. Ora, esses debates que tem entre youtubers, alguém de direita, alguém de esquerda, ou mesmo os debates sobre políticas públicas, quando termina o debate, ninguém ganha nada. A grande maioria da população está fora disso, ela não acompanha. E, de resto, tem algo anterior, Wilson, que é qual foi o trabalho político que o partido, a central sindical e o chamado movimento popular fez durante o ano inteiro, antes da eleição? Nada.
Nada, absolutamente nada. O Boulos atuou, por exemplo, naquele covil de ladrões, que é o Congresso Nacional, tentando fazer propostas que o cacifassem como um bom administrador do Estado burguês na cidade de São Paulo. Mas ele não vai sair com esse crédito. A primeira declaração do Nunes foi exatamente invocando o bordão da bandeira nacional, ordem e progresso. O Boulos está, segundo Nunes, completamente incapaz de fazer o progresso porque ele é um amador. E ordem porque ele, junto com o MTST, invadia propriedades. E não vai sair disso, não tem a menor possibilidade. A direita não perde a crise para avançar nas suas questões essenciais. Toda crise é muito valiosa para a direita. Toda crise é muito valiosa. Ela sempre aproveita. E uma candidatura, assim, totalmente sem sal, sem perspectiva e muito alinhada, porque o Boulos está muito alinhado com o Partido Democrata dos Estados Unidos, como de resto todo o Partido dos Trabalhadores, todo o PSOL. E veja, e alinhado com esse ideário que foi do Bernie Sanders, mas é do Partido Democrata, que agora, como eu coloquei lá no meu blog, A Solidão Identitária, a Câmara, o que ela fez? Ela se desfez disso, hein? Ela está reproduzindo a campanha de Barack Obama. Barack Obama, quando foi candidato, não reivindicou a questão negra, reivindicou o sonho americano. Ele reivindicou a condição de americano. E Kamala, embora com um pai estrangeiro, ela reivindicou a condição de americana. E como promotora pública, como advogada, ela disse: eu defendi o tempo inteiro o povo americano. E ela está afim de enfrentar o Trump nisso para evitar que os conservadores a acusem de identitária. Essa notícia, Wilson, vai demorar para chegar aqui, mas ela chega. Com um pouco de atraso, ela sempre chega. É uma desgraça, né? Não, mas dá para se perceber que, por exemplo, aquele jornalista russo, Andrei Koríbiko, claro, teórico, né, da questão da guerra híbrida, ele foi enfático numa entrevista logo depois que o Lula ganhou. Falou: olha, o grande inimigo de Lula, o que vai derrubar o PT, são esses identitários dentro do próprio partido, vai vir dentro do próprio partido, não vai ser como a guerra híbrida de outrora, né, as jornadas de junho, tal, mas vai vir de dentro para fora. Ele colocou dessa maneira, né? Eu acho que é um exagero no seguinte sentido, é que o PT, já há muito tempo, ele dá uma namoradinha com o identitarismo, mas é uma máquina eleitoral de políticos profissionais e burgueses, todos eles. Se você pegar, por exemplo, como é o secretário de comunicação do governo, que é o gaúcho lá, o Paulo Pimenta, ele é um político tradicional. Se você pegar o Haddad, ele é um político já completamente tradicional e porta-voz do INSPER dos banqueiros. E se você pegar o Camilo Santana, que é o ministro da Educação, e assim sucessivamente, essa gente não dá. Eles deram no governo, fizeram um sisteminha de cotas. Então, dá a Aniele para a promoção da igualdade racial, dá Silvio Almeida, ele dá essas quinquilharias, essas secretarias especiais de igualdade racial, de mulheres, elas colocam lá. Mas isso não foi ocupado por figuras eminentes do petismo. Porque os cardeais petistas, esses, cuja expressão máxima pode ser o Lula e o Zé Disseu, eles não entram nessa conversa. O Zé Disseu, inclusive, mostra como quem capturou essa agenda identitária é o Banco Itaú, as corporações, as multinacionais, a Embaixada de Washington, a Globo, a CNN, eles sabem isso. Eles terceirizaram essa função para o PSOL, para os partidos de esquerda. São todos esses partidinhos pequenos, talvez com exceção do PCO, eles são ultra-identitários. Identitários do primeiro ao último dia. Alguns tentam simular um pouquinho, mas eles todos são identitários, eles estão capturados por isso. Eles não entendem que a sua pequenez, as limitações que eles sofrem, precisamente nascem dessa opção. O petismo, ao contrário, ele não reivindica muito isso, pelo menos naqueles quadros maiores, porque eles terceirizam. Por exemplo, é muito significativo que o candidato do PT em São Paulo, que é o
O que mais interessa para o Partido dos Trabalhadores. Seja alguém que não é filiado ainda ao PT, é do PSOL. Mas eu não tenho dúvida que daqui um pouco o Boulos pega mala e cuia e vai para o PT. Se as condições políticas exigirem, eu não tenho a menor dúvida que ele é um lulista da hora que ele acorda, da hora que ele dorme e quando ele sonha. Ele é um lulista, de 4 costados. E como ele não tem lastro político, nem preparo para o combate, ele é uma mistura de uma certa ingenuidade, de uma certa limitação do movimento social, que é incapaz de uma generalização política, que é o movimento dos trabalhadores sem teto, e que precisa, numa negociação permanente com o Estado, acumular algumas conquistas, porque o MTST, como o MST, e qualquer movimento social, ele se defronta com o Estado o tempo inteiro. O Estado tem a capacidade de atender ou não. E quando atende, esvazia um pouco o movimento. Essa é a dinâmica do movimento social. O movimento social viver de pequenas conquistas, senão... E aí eles conseguem alguns empreendimentos, algumas casas, e umas 300, 400, 500, 800 moradias. Mas o governo não tem um programa de moradia para acabar com o MTST. E nem tem um programa, ao contrário, de reforma agrária, e não tem sentido ter mais. Aí nós teríamos que fazer uma discussão sobre o desenvolvimento capitalista. Mas, de qualquer forma, o despreparo dessa gente, essa nova geração de figuras que estão aparecendo por aí, em vários partidos, é gente com muito despreparo político para enfrentar a direita. Esse é um problema adicional, Wilson. A geração, as novidades eleitorais do PSOL, do PDT, do PT, do que está vindo aí, do PSB, o que você quiser, de todos os partidos, é uma gente muito despreparada para a disputa do poder político. Então, elas são muito vulneráveis a essa luta pelas causas e se iludem com as cantilharias da direita. A direita, ao contrário, ela tem alguns princípios básicos, né? A defesa da propriedade, o alinhamento com os Estados Unidos, a defesa do mundo ocidental, tal como ele se configura aqui, a segurança hemisférica e o prestígio político. E eles convivem bastante bem com qualquer regime político, ditadura, democracia, presidente eleito pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PMDB, pelo PRONA, pelo Partido Liberal, pelo que for. Porque, no fundo, eles, desde 94, do FHC, eles se beneficiam com o chamado Plano Real, que é a economia política do rentismo, que ninguém está disposto a enfrentar. E a maioria, inclusive, com capacidade de entender. Não é